E aí, pessoal, tudo bom? Sou o Luiz do Batalhão Windows e esse vídeo eu vou falar sobre os recursos de acessibilidade do Windows. Claro, não vou mostrar todos, até porque senão o vídeo vai ficar um pouco extenso. E o Windows conta com bastante recursos de acessibilidade e facilidade de acesso, ok? Então, eu vou dar uma passada por algum desses recursos, explicar um pouco como é que funciona. E o meu objetivo é, todo feriado, trazer um vídeo ou um podcast que fale alguma coisa diferente, obviamente envolvendo o Windows, mas por que não começar nesse feriado de Páscoa, ok? Então vamos iniciar. O... Eu vou começar falando sobre acessibilidade no Windows, vou apresentar um pouco de como é que funciona ah, os recursos de acessibilidade aqui no Windows e como se encontra. Eu vou abrir aqui o menu de configurações, que já está aberto. Você pode tanto digitar aqui acessibilidade, por exemplo. Então, acessibilidade, ele vai te dar um menu com algumas informações, ou você já vem aqui em facilidade de acesso. E aqui ele é separado por tópicos, ou seja, visão, audição, interação. Assim como eu posso interagir com o computador com os olhos, caso ele tenha o hardware para isso, você consegue interação com fala, com teclado, com mouse. E aqui em relação à visão, você consegue ajustar o zoom da tela, por exemplo, você consegue mexer aqui no brilho da tela e você consegue também alterar algumas personalizações do Windows para diminuir, por exemplo, a animação, caso você queira. No menu do ponteiro do mouse, você consegue mexer com o ponteiro do mouse, por exemplo. Nesse exemplo aqui, ele vai aplicar alto contraste no cursor e se adaptar baseado na cor que tiver na tela. Aqui você consegue alterar a cor do cursor, utilizar a lupa e, dependendo do menu que você estiver, ele vai te apresentar qual é o atalho que usa para fazer o recurso, né, no caso. Como é que faz para acessar rápido o recurso? Por exemplo, o Windows+, é a lupa, então eu consigo apertar o Windows+, e dar o zoom com a lupa. Se eu ainda apertar o Windows+, ele dá mais um, e para sair, o Windows ESC. Aqui ele mostra os atalhos, como é que funciona no Windows. Pelo menos no Windows 10, ok? Aqui o filtro de cores, alto contraste e o narrador, assim como o áudio, legendas ocultas, fala, teclado, mouse e controle com os olhos. Então, o menu de facilidade de acesso é um menu gigante que você pode explorar desde de algo mais simples que um usuário comum precisaria, até alguma coisa mais específica que é um nicho bem menor de usuários que vai utilizar. E entrando um pouco nesse assunto de acessibilidade, não só de Windows, mas é interessante você se colocar no lugar da outra pessoa, até no meu caso vá fazer algum desenvolvimento de algum software, alguma coisa assim, e se a plataforma que eu vou utilizar não tiver acessibilidade, você está incluindo mais usuários para a tua plataforma, ou para o teu recurso, ou para a tua solução. Então, às vezes é interessante pensar um pouco fora da caixa e explorar um pouco de recursos de acessibilidade, que às vezes isso pode te dar uma ideia, dependendo do tipo de desenvolvimento, ou trabalho, ou o que quer que você esteja fazendo, porque você não vai atingir somente a pessoa que precisa do recurso, você vai atingir também pessoas que não necessariamente precisariam. Por exemplo, o recurso de zoom, né, o da lupa, aliás, o Windows+. Às vezes você precisa dar um zoom numa coisa específica e não necessariamente você é, é, precisa de alguma facilidade de acesso o tempo todo, mas é uma opção que vai te ajudar em alguns casos, mesmo você não precisando desse recurso o tempo todo. Por exemplo, eu quero enxergar alguma coisa que está muito pequena aqui, é só usar o Windows+, não precisa ficar chegar tão perto assim da tela, você pode usar o recurso para te auxiliar. Então, eu espero que tenha sido útil a apresentação do recurso de acessibilidade. Lembrando, se você acessar cada um desses menus, os que tiver atalho, eles vão estar escritos. Então, é só dar uma pesquisada, só acessar o próprio menu e dar uma lida, que aí você vai ter acesso aos atalhos. E caso você conheça alguém que possa precisar de algum
de uma facilidade de acesso, por exemplo, alguém que esqueceu o óculos em casa, que seria uma deficiência parcial, você consegue ajudar a pessoa apenas para ela usando o Windows mais a tecla de mais, né? Para dar um zoom na tela para poder ela conseguir utilizar o computador naquele momento, naquele momento parcial, ok? Então, basicamente é isso. Muito obrigado por assistir esse podcast, né, em vídeo. E dúvidas, comentários, pode deixar aqui embaixo no vídeo que eu vou respondendo conforme for sob demanda, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!